Paz do Senhor, bem-vindos ao podcast da Rádio Anjos. Essa oportunidade de um encontro sobrenatural e nossa fé unidas nessa programação. radioanjos.com.br é o nosso site e as redes sociais, @Rádio Anjos, Facebook, YouTube, TikTok, Em breve aí mais redes sociais para você acompanhar todos os detalhes das nossas reuniões, entrevistas, dos nossos programas e os podcasts, para você acompanhar e compartilhar a todos os dias, todos os momentos. E hoje, especialmente na programação, quero destacar aqui que recebemos no estúdio a presença do pastor Aloísio Júnior. Isso mesmo, pastor Aloísio Júnior. Bem-vindo à programação do podcast da Rádio Anjos. É um prazer poder estar aqui essa noite, compartilhar com você, com vocês que vão nos assistir nesta noite, de um pouco do que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. E espero que os testemunhos ao qual o Senhor tem nos conduzido, criado em nós e através de nós, possa edificar a sua fé nesse período e que nós possamos entender uma coisa. Antes de qualquer coisa, se o Senhor não estiver sobre nós, tudo será em vão. E eu acredito que grandes coisas o Senhor fará nesta noite e posteriormente, porque ficará nas redes sociais, então com certeza será alcançado muitas vidas e tudo isso para a glória de Deus. Amém. O pastor Aloísio veio de Guarulhos a Maracaju, na sua história ali, no roteiro de vida escrito por Deus antes de tudo, trouxe a Maracaju junto com a sua família. Sim. Fé, família e Deus acima de tudo. Então, como foi essa experiência? O que te trouxe a Maracaju nesse propósito de Deus? É interessante porque a Bíblia diz que o homem planeja, mas quem confirma os passos do homem é o Senhor. E lá em 2019, eu estive em Maracaju, sendo diretor de missões da Assembleia de Deus Ministério Cristo Salva. E eu me lembro que, chegando na cidade, a primeira coisa que me impactou foi uma cidade muito quente, muito calor. Eu falava, meu Deus. E nós viemos assim para um final de semana muito corrido. Na época, em 2019, nós tínhamos a igreja aqui em Maracaju, que era a sede do estado. Uma igreja lá na aldeia de Água Branca, lá em Niuaque. E tinha um trabalho no assentamento de quilombolas. E aquele trabalho me impactou muito, aquele dia em especial me impactou muito, porque eu nunca havia cultuado com índios. E a alegria deles foi uma coisa assim que me chamou a atenção de uma forma espetacular. Só que saindo daquela aldeia, nós fomos até o trabalho dos quilombolas e ali aquele trabalho marcou a minha vida. Porque até então eu só tinha visto aquela cena pela internet. E era uma igreja de chão batido, com um banquinho de madeira e uma cobertura de lona muito quente. Muito quente. Só que, ao olhar para aquele homem, eu vi a alegria de servir ao Senhor. E ele dizia com muita alegria e com muito ênfase, ele dizia assim, essa é a nossa congregação. E eu fui de uma forma assim tão constrangida pelo Espírito Santo, que eu tive que me esconder para chorar, porque eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo para o reino? E voltei para São Paulo com aquele sentimento, eu não estou fazendo absolutamente nada. E eu cheguei na minha casa e falei para minha família, um dia eu vou voltar lá e vou levar vocês para conhecer o que é de fato a obra do Senhor. Só que eu não imaginava que no roteiro estava escrito que em 2021 o Senhor nos enviaria para Maracaju, agora não a passeio, e sim como missionários, para começar uma obra que eu imaginava que seria ministerial, mas essa obra foi muito além. Essa obra foi pessoal, foi familiar, foi algo que mudou de fato a nossa história. Em meio a uma pandemia, onde tudo era um caos, os cultos tinham dias que eram às 17 horas, tinham outros que eram às 18, tinha outros que não podia, porque era conforme ia aumentando o nível das mortes, enfim.
E numa cidade que não conhecíamos ninguém. E eu brinco até hoje que é muito lindo quando nós pregamos e ouvimos a história, quando o Senhor, né, poeticamente, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Soa belo, né? Soa poético quando dizemos, é lindo viver na dependência do Senhor, e de fato é, mas não é fácil. Imagina você abandonar amigos, igreja, pais, e vir para um lugar que simplesmente você passou 2 dias. Se deparar com a realidade de uma igreja que precisava ser reconstruída. Foi árduo. Foi doloroso. Eu dizia, as pessoas mandavam, com a medida que a obra foi crescendo, foi se reerguendo, as pessoas mandavam mensagens, pastor, que coisa linda, como a igreja está bonita. E uma frase marcou minha vida, porque a pessoa disse assim, pastor, as fotos estão muito bonitas, mas as lágrimas por trás delas, ninguém vê. Mas eu digo para você, olhando nessa lente, que a história que o Senhor escreve, por mais que para o mundo pareça insana, para o Senhor, o fim sempre será glorioso. E ficamos aqui 2 anos trabalhando para o Senhor. Por misericórdia, deixamos 5 igrejas no estado do Mato Grosso do Sul, as quais ainda continuam abertas. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu costumo dizer que o líder que não faz discípulos, ele não é um líder. O líder que tem ciúmes ou vaidade de ser ultrapassado pelo discípulo, na verdade ele nunca foi líder. Ele nada mais é do que uma pessoa vaidosa. E quando eu olho para trás e falo isso despido de qualquer vaidade, e vejo a história, o legado que está sendo escrito, eu falo para você, o propósito é maior do que a dor. E é por isso que nós chegamos aqui hoje, para dividir com vocês um pouco. Isso é só o início da nossa história. E com certeza Deus ainda vai falar muito nessa noite. E que história, hein? Já estou impactado aqui pela história. Realmente é algo que vem de encontro mesmo com o sentimento, né, da vida cristã, né? Porque a renúncia, né, é algo difícil mesmo de ser arrancado, né? Porque tem que ser arrancado das raízes, né? Como se você arrancasse do solo, né? Coisas que estão enraizadas a vida toda ali e de repente agora não existe mais, né? Não tem mais para onde correr, né? Você não conhece ninguém, chega numa terra, né? Uma terra estranha, um estrangeiro, e agora a partir de então você tem a total dependência daquilo que Deus vai prover na sua vida. Literalmente. A provisão agora é divina, né? E como que foi essa vivência com a família? Assim, falar de tudo isso e para um homem até ele suporta, mas existe uma questão familiar, um ambiente ali novo e uma rotina nova. Como é que fica tudo isso? Olha, eu sou uma pessoa muito emotiva, acho que já deu para perceber que minha voz embarga quando eu falo de família. E foi assim muito interessante e impactante, essa é a palavra como você usou, porque até então nós achávamos que sabíamos o que era viver a vontade do Senhor. Nós achávamos que já tínhamos bagagem e experiência suficiente, mas quando chegamos aqui, nós tínhamos uma promessa, um sonho e a confiança que Deus faria. Como? Não sei. Mas sabíamos que Deus faria. E começamos a trabalhar. Começamos a pregar o Evangelho. Começamos a viver experiências. Só que, como na Bíblia Sagrada, não foi diferente para Abraão, para Moisés, para Jesus. Para mim,
também não seria. Houveram os percalços, houveram as dificuldades. E aí foi exatamente quando Deus começou a se mostrar. Porque quando nós saímos de Guarulhos, eu tinha uma realidade de vida financeira, econômica, familiar. Eu tinha uma estrutura já montada. É como se da noite para o dia alguém falasse assim, daqui que é tudo meu. E agora você vai começar de novo. Só que demora um tempo para você entender essa realidade, esse contexto, né? Quando começamos a passar os meses, começamos a viver aquilo que nunca havíamos vivido. Eu costumo dizer que nós não passamos fome. Isso eu não posso dizer, mas vontade, muitas vezes. Você imagina, você vir de um ambiente que você tinha tudo e agora você ter somente o necessário. Os meus filhos hoje, minha filha com 14, meu filho com 16, ainda muito pequenos. Como que eu vou explicar para eles que agora eu não tenho a Coca-Cola, eu tenho o copo de água? E que nós temos que ser gratos pelo copo de água. Mudanças, né? Como que eu vou explicar para o meu filho que depois, naquele culto depois de domingo, que era habitual parar na pizzaria comer uma pizza, agora não tem. Nós passamos, adultos, seguramos, sentimos, mas seguramos. E agora a criança? Só que o Senhor começou a produzir testemunhos. E não foram 1, nem 2, nem 3. Dado algum momento, eu fui ministrar a ceia na nossa igreja ali em Água Branca. E minha esposa disse assim, estou com vontade de comer mandioca. E eu brinquei com ela e disse assim, vai orar, porque não tem dinheiro para comprar. E fui. Ela ficou, naquele dia fui com alguns obreiros. A ceia era no domingo de manhã. Ministramos a ceia, como sempre fizemos. E acabando a ceia, o pastor local disse assim, pastor, o senhor iria comigo servir a ceia para alguns irmãos? Eu falei, com certeza, estou aqui à sua disposição. E fomos em uma casa, 2, 3, aquele calor. E o co-pastor disse assim, pastor, o senhor nunca foi na minha casa, vamos tomar um suco? E eu tenho certeza que o pastor Demir vai assistir. E eu nunca contei isso a ele, estou dividindo com você, pastor Demir, e com todos os outros que vão assistir. E ali a gente conversando e daqui a pouco vem um jovem, vem até meio torto assim, pastor, abre o porta-mala, por favor. Eu saí de casa para fazer a obra do Senhor. E eu não tinha dinheiro para comprar 1 quilo de mandioca. Naquele dia eu voltei para casa com mandioca para minha casa, para os irmãos que estavam comigo e para comer alguns dias. Talvez para você seja só um pacote de mandioca, mas ali foi Deus falando, cuida dos meus, que dos seus cuido eu. E essa foi só uma de tantas outras que o Senhor fez em nossas vidas. Um momento que marcou muito a minha vida, e eu não sei se eu vou conseguir falar, e você me perdoe, porque são situações que o Espírito Santo nos faz lembrar de quanto Ele cuida. E desculpe eu quebrar o protocolo, e eu já quero dizer para você, não importa o momento que você está vivendo, não importa a tua situação, não importa o que estão dizendo de você, se Deus te fez uma promessa, isso não é chavão de pregador. Ele vai cumprir. Ele vai executar. Certo dia meu filho chegou em casa com um tênis rasgado. E pode parecer besteira, mas foi o dia que o desespero bateu e eu falei, eu não preciso passar por isso. Eu abri mão de tudo. Eu abri mão dos meus pais, eu abri mão do meu conforto, eu abri mão do meu emprego para viver isso.
E eu me tranquei no banheiro e chorei amargamente. Só que eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo tão clara como naquele dia. O Espírito Santo me fez lembrar de cada alma que já havia se rendido através da misericórdia dele das nossas vidas. E aquilo foi me constrangendo de um jeito, porque eu tinha falado com Deus com um sentimento que, não vou dizer que era de ira, mas era de indignação, porque eu falava, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo mais, porque... E ali eu sequei minhas lágrimas quando o Espírito Santo falou comigo. Sentei no sofá da minha casa. E quando eu sentei no sofá, meu telefone tocou. Era o tio da minha esposa lá em São Paulo. E ele me chama de Zezão. Ele falou assim, ô Zezão, eu tô aqui num site que tem uma promoção de tênis. Qual o número que o Enzo calça? Só que é o seguinte, já me passa o número da Esther também, porque eu vou mandar um pra cada. Ah, pastor, é só um tênis? Não. É Deus falando, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Muitos me chamaram de louco. Mas eu digo pra você, foi a melhor loucura que eu pude viver na minha vida. Então, não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Tenha certeza de uma coisa. O Deus que te chamou, Ele cuida dos seus. Amém. É verdade. Então, tem aí a prova viva, né, aqui testemunhando, falando desse amor maravilhoso, né? Como Deus, né, faz um novo ser, né? Um novo ser, agora totalmente dependente dele, né? Fazendo aquilo que ele chamou para fazer no tempo dele. Né? No tempo dele, que é o mais importante. É. E esse retorno Maracaju, você está participando, iniciou um novo ministério aqui. Sim, novo ministério, né? Mas esse ministério continua com as congregações ou ele está num ponto específico? Não, hoje é assim, nós tivemos uma lacuna, né? Uhum. Eu fico em Maracaju de março de 2021 a março de 2023, foram 2 anos exatos. O caminhão de mudança chega em Maracaju dia 11 de março de 2021 e sai dia 11 de março de 2023. Quando a obra aqui, por misericórdia, já estava reestabelecida, caminhando, o Senhor toca no coração do nosso pastor, do meu antigo pastor presidente, pastor Moisés Diniz. Ele diz, eu preciso que você volte a Guarulhos. Só que tem um ditado aqui para você que não é de Maracaju, que dizem o seguinte, que quem bebe muito da água de Maracaju volta, né? E eu confesso que quando em 2023 eu retorno a Guarulhos, eu falo, Senhor, eu não quero mais voltar para esse lugar. Porque, é como eu disse no início, é poético, mas machuca, né? Ficam marcas. E eu falei, não quero mais. Eu volto a passeio, mas eu não quero mais voltar a Maracaju. Só que os planos de Deus... E aí nós ficamos em São Paulo de março de 2023 a julho de 2024. E aí acontece de nós voltarmos para Maracaju. Por livre e espancada pressão, como eu costumo dizer, a esposa e os filhos... Porque, assim, a qualidade de vida de Maracaju não se compara, né? Eu venho de Guarulhos, uma cidade de 1.500.000 habitantes. Vai ser para uma cidade de 50 mil. Os meus filhos têm uma liberdade aqui que eles nem sonham em ter lá, né? Só que eu volto com outra visão. Eu não quero mais estar à frente de obra. Eu vou continuar servindo ao Senhor. Vou continuar ministrando a palavra, mas com uma visão diferente. Combinado entre os 3,
Os meus filhos deram graças a Deus. Vamos lá. Só que eu vou voltar a repetir. E talvez essa seja a tônica deste podcast. O homem planeja, mas quem confirma é o Senhor. Chegamos a Maracaju, começamos ali a congregar. Só que a visão de liderança, ela tem os seus bônus e os seus ônus. E por alguns percalços, o Senhor nos conduziu por um caminho diferente, ao qual eu nunca quis, nunca almejei. E alguns irmãos, pastor, abre um ministério. E eu me coloquei à disposição para ajudá-los. Eu ajudo vocês. Não, mas é o Senhor que tem que estar à frente. Irmãos, eu não quero. Eu não quero. E eu costumo brincar muito que sempre quando eu estou ministrando, eu convido aos irmãos e digo assim, imagina um cenário comigo. Quem é um pouquinho, eu não sou tão velho assim, mas quem assistiu lá o Fantástico Mundo de Bob, que ele ficava imaginando o desenho, imagina comigo o cenário. E eu imagino Deus olhando assim, e eu falando, eu não quero mais, e Deus falando, quem é você perto do que eu tenho? Começamos o ministério ali numa garagem ali no Jardim Floripes. O que achávamos que seria uma igreja que teriam 3 famílias. Para nossa surpresa, no primeiro culto nós tínhamos 30 pessoas. E aí eu me assustei, eu falei, opa. Eu achei que ia acabar o culto, a gente ia tomar um cafezinho. E amém. E agora? Só que, mais uma vez, o Senhor, ele é aquele que usa pessoas para te despertar. E às vezes é só para isso mesmo. E afasta. E não é que são mau caráter, não é nada disso. Existem pessoas que elas passam e marcam. Existem pessoas que só passam. E isso independe de tempo, de anos. O Senhor usa da forma que quer. E exatamente essas pessoas que nos impulsionaram, em algum momento decidiram seguir outros rumos. Só que, como eu digo, a igreja nasceu no coração de Deus. E começamos a orar, e o Senhor nos dá um nome. Igreja Evangélica Efratá. Onde nós temos um lema, onde nós declaramos todos os cultos, ao término, após a bênção apostólica. Igreja Efratá, casa de bênção e vitória. Efratá significa casa do pão. E ali o Senhor tem provido sobre as nossas vidas pão e o pão que vem do céu. Tem sido cultos abençoados. Pastor, o que você imagina? Irmãos, eu já não imagino mais nada. Eu tenho vivido um dia de cada vez. Porque tudo aquilo que eu projetei, tudo aquilo que eu imaginei, o Senhor foi lá e passou uma borracha e falou assim, não, vem cá. A caneta está na minha... Você escreve de lápis. O lápis eu apago. Eu escrevo de caneta. E ninguém apaga. E ali começamos. Começamos no dia 3 de novembro do ano passado. E estamos caminhando. Uma igreja pequena, humilde, mas grandes coisas tem feito o Senhor. E eu costumo dizer o seguinte, o legado continua. Pastor, o senhor vai agora viver o resto da vida, a sua vida em Maracaju? Não sei, porque eu achei que eu nem retornaria. E eu estou aqui, onde eu estou hoje. É um tempo, né? É um tempo. Eclesiastes 3, né? Para todas as coisas há um tempo determinado. E literalmente, o nosso problema, na verdade, é que nós achamos que o tempo Kairos é igual ao tempo Cronos. O tempo Cronos é esse que está no seu relógio aí agora. 24 horas. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Para ele, mil anos é como um dia é como 1000 anos. Viva cada dia intensamente, não insanamente. Mas viva intensamente por quê? Porque talvez o amanhã não exista.
Talvez o amanhã não chegue. Então, planeje, se organize, tenha responsabilidade, mas não deixe de viver o hoje pelo planejamento de amanhã. Não deixe de abraçar hoje, porque você que talvez quer dar um gelo. Eu vou dar um gelo a mais porque, né, para sentir que eu sou importante. Cuidado, porque talvez o amanhã não chegue, ou para você, ou para quem você deveria abraçar. Cuidado, o amanhã pertence ao Senhor. Viva o presente, que, diga-se de passagem, já tem por nome presente. É um grande presente, né? Bom, realmente grandes experiências aí, passando para tudo isso chegar onde está hoje, né? Foi uma semente, um crescimento, né? Tem sido, né, podado, né, nutrido. Realmente. Pode-se dizer assim que houve uma poda, né? Houve uma poda para dar o crescimento. Literalmente. Né? Então a gente entende ali o que Jesus disse sobre aquela árvore que cresce, né, e dá frutos, né? Deus vem e poda ela para que dê mais frutos. Literalmente. É um tempo precioso, né, de muito poder de Deus, muito relacionamento. Então, é bênção mesmo ver que tem acontecido coisas sobrenaturais e poderosas, né, diante dos nossos olhos, né, diante daquilo que Deus deseja, né, é muito mais forte daquilo que nós desejamos para nossas vidas, né? Com certeza. Porque parece assim, né, que nós fazemos vários planos, né, queremos filhos, queremos uma rotina, né, alegre, né, fazer nossos negócios, né, e de repente, né, vem um vento e leva tudo. Falou, agora você vai depender de mim. Uma dependência. Literalmente, né? E assim, isso é uma coisa que impactou muito e impacta. Como eu disse alguns minutos atrás, soa poético, né? Quando falamos sobre viver a dependência de Deus. E é ótimo viver a dependência de Deus, porque nós sabemos que a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Mas isso não quer dizer que é fácil. Na verdade, nós vivemos como crianças mimadas. É aquela criança que não aceita ouvir o não do pai. E só vai entender o não do pai quando ela se tornar pai. Quando eu digo pai, mãe, aí ela vai falar, por isso que eu não podia. O Senhor, Ele nos concede situações, testemunhos de vida hoje, que na maioria das vezes não fará sentido algum. Não fará sentido algum. E a maior lição que eu tirei de tudo isso é que eu posso até questionar a Deus, mas tudo depende de como eu questiono. Se você perguntar sobre a mesma situação e usar a expressão por quê, é uma pergunta que vai te levar a uma resposta. Agora, se eu perguntar para que isso, a resposta vai mudar totalmente de contexto. Então, talvez você que está nos assistindo hoje tenha perguntado muito por quê. E o Senhor não tem e não vai te responder por quê. Porque Ele é Deus. E Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ponto final. Agora, se você aprender a perguntar, Senhor, para que essa situação? Tenha certeza que o Espírito Santo, Ele vai te conduzir por caminhos que te fará entender que mesmo que tenha doído, foi para crescimento, foi para elevo espiritual, foi para ajudar alguém que lá na frente vai estar passando pela mesma situação e você vai dizer assim, olha, eu vivi, aconteceu assim. É diferente de você dizer assim, eu ouvi falar. Totalmente. O cenário muda.
Então, viva como se hoje fosse o seu último dia. Não de forma insana como o mundo diz. Mas não sou eu que digo, a Bíblia diz que o Senhor não revelou e não revelará a ninguém o dia da sua vinda. E o problema é que tem muita gente esperando um arrebatamento coletivo. E o arrebatamento pode ser individual. Eu costumo dizer que eu estou aqui agora. Talvez eu não amanheça amanhã. Que isso, pastor? Não sei. Agora, se você me perguntar assim, você está preparado? Eu estou preparado, meu irmão. Se eu não tivesse a convicção, eu estou perdendo tempo. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Senão eu perdi tempo. Eu estou aqui há muitos minutos falando de Jesus para você e, na verdade, eu não creio naquilo que eu tenho pregado. Então, sim, tudo tem o seu tempo. Isso é fato. Então, e olhando todo esse contexto, né? Você trouxe toda a família para Maracaju, né? Veio para cá e desde 2024 você está estabelecido aqui em Maracaju agora, né? Conscientemente, né? Sim, sim. Escolheu isso, né? Sim. E você trouxe uma bagagem, né? Você trouxe ali, tem uma formação teológica, né? Tem uma preparação que você vinha se preparando, né? Para seguir esse caminho, né? Mas de uma forma, assim, técnica, né? O estudo teológico é algo assim que as pessoas buscam, né? Mas ainda não tem uma percepção completa e plena do chamado, né? Mas isso mudou muito para você? Você escolher esse caminho já era uma convicção do seu chamado, do seu propósito? Olha, se eu falar para você que lá no início de tudo, eu almejava, não. Eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu não gosto muito dessa expressão aceitei, foi Cristo que me aceitou, na verdade. E comecei a louvar, não tenho uma voz tão boa, mas achava que tinha. Cantava num grupo vocal. Em seguida, aprendi música, fui tocar trombone de vara na orquestra filarmônica. E ali para mim estava muito bom. Ali para mim estava ótimo. Só que Deus começou a usar pessoas e dizer que havia um ministério. E aí Maracaju, ele é, sim, um complemento, porque, só voltando aqui, pegando esse gancho, uma das profecias sobre a minha vida foi o seguinte: uma irmã me via sentado num quarto do hotel, com a minha esposa do lado, que ainda era minha namorada. E ela falava assim: eu via você com as mãos no joelho, olhando para baixo, e o seu sapato estava todo empoeirado. Quem conhece Maracaju já vai entender do que eu estou falando do empoeirado. Inclusive hoje tivemos um dia aqui coberto de poeira. E ela perguntava para Deus o que era aquela poeira. E o Senhor falava que grande era a caminhada. E depois dessa profecia vieram outras e outras. Conheci o meu antigo pastor, que eu chamo de meu pastor até hoje, porque é o meu maior mentor, é o meu exemplo. Não estou no ministério hoje, não foi por nada, não foi por ele brigou, não. Inclusive, todas as vezes que ele vem a Maracaju, ele sempre visita. Os meus pais congregam no ministério em Guarulhos ainda, e eu sou grato a Deus todos os dias pelo homem de Deus que me instruiu e me instrui. Porque às vezes pastorzão, e aí? E ele dá risada, fala: ei, vai cair muito cabelo ainda. E o Senhor foi usando pessoas, colocou o pastor Moisés Diniz na minha vida, que começou a me discipular. E sem perceber, eu fui ingressando no ministério, e aí comecei a coordenar jovens, e aí comecei a ser diretor de missões, e fui ser superintendente da escola bíblica, e quando eu fui ver já tinha feito teologia, e quando eu dei por conta de mim, eu estava sendo consagrado pastor. E aí sim, eu sou muito de me jogar de cabeça em tudo que eu faço. Às vezes eu sofro muito por isso. Eu me jogo muito de cabeça, eu me dedico muito a pessoas, enfim, eu tenho prazer em servir.
Eu acho que daí vai um pouquinho da minha posição eclesiástica. Eu tenho muito prazer em servir, de ser útil. E quando eu me dei conta, eu estava sendo consagrado pastor. E aí eu confesso para você que eu senti um peso ao qual eu nunca havia sentido na minha vida. Porque eu carrego este título com muito zelo, com muita responsabilidade. Então essa preparação foi algo muito natural. Não foi algo programado, sabe assim? E eu não estou criticando, não, pelo amor de Deus, porque a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa é. Então se você deseja, busque mesmo. Estude. Só que não seja mais um. Não seja daqueles que são preguiçosos, desculpe a expressão, e começam a dizer que teologia não é de Deus, que estudar não é de Deus. Teologia, o estudo, ele tem que andar em conjunto com a espiritualidade. Porque senão, se um sobressair muito ao outro, vai acabar afogando, vai acabar matando. Porque se eu for só do barulho, do movimento, como o pessoal gosta de falar, qual vai ser a minha base? Qual vai ser a minha estrutura bíblica? Eu não posso simplesmente sair pregando ao ermo aquilo que eu achei bonito. Então essa construção ela foi muito natural, sabe? Ela foi muito escalonada, muito tranquila. E eu até brinco, eu nem gosto de falar muito que eu fiz teologia, porque eu não sou muito ético. A teologia vai dizer que você tem que pregar parado, você não pode nem suar. E você pode perceber que eu não consigo falar sem gesticular. Mas brincadeiras à parte, foi algo assim que trouxe crescimento em todos os sentidos. E foi, acho que por ser tão natural, é que eu só fui me dar conta do ministério quando de fato eu estava já para sair totalmente do meu mundo e viver uma história que Deus já havia escrito. Então foi algo assim bem tranquilo, bem suave, bem natural. Mas essa experiência que você passa, assim, né, parece que você foi gostando, né, foi tomando gosto pela missão, né, por esse momento de se desligar daquela cidade, daquela vida, daquela rotina, trazer a família para esse ambiente, né, e assim, tem coisas que você comentou que é marcante, né, na sua trajetória aqui na cidade de Maracaju, né, mas tem continuamente acontecido isso, né, essas mudanças e esses momentos de experiência, né, continuam, né, fluindo no seu ministério, nos cultos. Sim. Né, por exemplo, né, onde eu quero chegar, né, hoje você atualmente trabalha como assessor de comunicação, né, na Câmara Municipal. Sim. Né, e isso também é um desafio, né, porque dentro de um contexto, né, você estaria assim, dentro de um ambiente onde você também tem ali uma posição social, né, que muitas vezes, né, pela tomada de notícias que se ouve, né, e situações diversas que estão acontecendo no mundo, parece que, né, tem virado do avesso essa questão política, né, e criado um conflito, muitas vezes, dentro da questão religiosa. Sim. Né? E aí você tem, desses momentos, assim, né, tomado muitas experiências, né, tem algo mais impactante que você tem percebido e que está acontecendo e que Deus tem se movido em seu favor? Sabe o que eu acho o mais interessante e gratificante de servir ao Senhor, quando se tem verdade, é que você não precisa se apresentar. O Senhor te apresenta. Eu tenho um trabalho que eu faço diariamente, desde o início da pandemia, que são vídeos de até 1 minuto. Que é 1 minuto para falar com Deus. Foi algo que Deus colocou no meu coração e eu tentei parar por diversas vezes e o Senhor não deixou. O Senhor sempre envia alguém para falar que não é para parar. E eu também já desisti de parar porque as pessoas falam, quanto você ganha? Nunca ganhei R$1, porque nunca foi esse o intuito. E não são vídeos programados.
E eu continuo fazendo isso até hoje. Consequentemente, algumas pessoas acabam vendo. Quando eu entro na parte administrativa da Câmara Municipal, um ou outro sabia que eu era pastor. Mas pouquíssimos. E foi engraçado que, de repente, as pessoas começam a me procurar e dizer: mas é verdade que você é pastor? As pessoas chamam de pastor por quê? E hoje, se você chegar ali na Câmara e falar assim: eu quero falar com o pastor, automaticamente as pessoas vão te dirigir até mim. E eu falo isso com a maior alegria, porque eu acho que é o maior indício de que eu não tenho desviado a minha conduta. E não estou dizendo aqui que as pessoas elas desviam a conduta, porque a realidade é o seguinte: a verdade está distorcida em todas as áreas. O mundo está tentando imprimir sobre nós uma verdade que não é verdade. Nós somos privados de falar muitas coisas que eu não poderia falar aqui agora, que a Bíblia diz. E eu não posso, porque eu posso sofrer sanções. Eu falo na igreja, e eu brinco com eles, que tem situações que, se vierem a acontecer, pelo menos que eles me visitem na cadeia. Porque eu não vou deixar de pregar a palavra. E à medida que o tempo foi passando na Câmara Municipal, eu fiquei muito feliz. Porque dado dia, o presidente da Câmara me chama, o vereador René Barbosa me chama e diz assim: pastor, eu queria lhe pedir um favor. E você já vai meio preocupado: poxa, o presidente está me chamando, meu Deus, agora eu fiz alguma coisa de errado, vou perder o emprego. E ele diz assim: a partir de semana que vem, você pode usar a minha sala, mas eu quero lhe pedir que toda semana se inicie com uma oração. E aquilo para mim foi um baque. Porque eu falei: poxa, aqui é um ambiente de trabalho. Eu mando esses vídeos diários, só uma linha de transmissão para mais de 300 pessoas. Só que eu não envio no grupo de trabalho, porque eu não gosto de misturar as coisas. Algumas pessoas começam a me procurar: pastor, coloque eu na lista de transmissão. Com isso, a responsabilidade também aumenta. E aí você diz assim: aí você começou o que o presidente pediu? Não. Eu me acovardei. Eu me intimidei. E eu tentei me esconder. Eu me fiz de: não dá segunda-feira, porque segunda-feira aqui são as nossas sessões, então é muito corrido de manhã e tal. Ele falou: então faz na terça. Tá bom. Fizemos uma terça-feira. E eu falei: quer saber de uma coisa? Vou deixar no esquecimento. Passaram-se 2 semanas. Para minha surpresa, quando eu chego numa terça-feira, tem um grupo na cozinha e diz assim: e aí, pastor? Hoje é dia da oração. Eu não estou te falando isso para me sentir merecedor. E eu não preciso provar nada para ninguém com relação à minha intimidade com Deus. Mas eu me sinto agradecido, porque me remete lá no início da minha trajetória, quando eu pedi para Deus somente uma coisa: que eu não fosse mais um, que eu fosse útil para o reino. E aí o Senhor me coloca dentro de uma casa de leis, algo que eu faço há 20 anos da minha vida. Eu não comecei agora. Minha esposa ama que eu trabalhe com política. Vocês entenderam, né? Minha ironia. Mas daqui a pouco acho que eu vou falar um pouco mais sobre a minha formação, o porquê de eu estar ali. E aí, o Senhor me coloca dentro desse ambiente. E Ele me faz lembrar que aonde o Espírito Santo chega, ele brilha. E aí eu pego mais um gancho aqui agora, para te dizer: o ambiente jamais pode te moldar. Mas se o Espírito Santo for sobre a tua vida, você vai moldar o ambiente.
E eu entro, respeito a todos, brinco com todos, atendo a todos, mas a referência à minha pessoa é: pastor, pastor, pastor. E eu atendo com o maior prazer, porque todas as vezes que eu escuto pastor, eu estou sendo lembrado pelo Espírito Santo que eu sou servo. Eu estou para servir. Existem alguns pastores que acham que a nossa posição eclesiástica, que seria a maior em termos de hierarquia dentro da igreja, é para que sejamos servidos. Quando na verdade a nossa hierarquia só nos mostra que nós somos o que mais tem que servir. E todas as vezes que eu escuto ali dentro, pastor, eu falo: obrigado, Senhor, porque é sinal que eu tenho dado bom testemunho da tua palavra. Eu já cheguei a ver esses vídeos, né? Eu coloquei teu número na minha lista de contato, aí aparece lá para mim ver, e realmente aí que eu fui tomar ciência do que estava acontecendo, porque até então eu não sabia. Eu não tinha seu contato, né? E acabei vendo seus vídeos, e realmente assim, é impactante, né? Um material, uma mensagem, né? Que dá um sentido, né? Para as pessoas refletirem sobre, né? o seu propósito, né? O seu relacionamento com Deus, né? Suas vidas, né? Como estão. Realmente é edificante para que as pessoas possam encontrar, né? o seu direcionamento, né? Às vezes muitas pessoas estão distantes da fé, né? Podem ter ali estacionado, né, em algum momento, né? Pode ter. E é natural, porque quando nós falamos de igreja, igreja somos nós. Quando falamos de templo, né, instituição, nós falamos de pessoas. Quando falamos de pessoas, falamos de falha. Todos nós falhamos. Não existe esse que, eu não falho. E o perdão é exatamente entender que você falhou com alguém que está do seu lado. E da mesma forma que eu falhei e espero o perdão, eu tenho que liberar o perdão. E esses vídeos, eles vão exatamente de forma objetiva, mais clara possível. E como eu te falei, tem vezes que eu estou dirigindo, eu tenho que parar o carro. Porque se eu não escrever, passa. É o maná. Literalmente é um maná. Que o Senhor fala assim: tá aqui. Tem manhã que eu falo assim: sabe da coisa? Não vou gravar hoje, não. Não vou. Não tô legal. Porque eu também sou de carne e osso. Também tenho problema, né? Não vou gravar. Aí o Senhor provoca alguma situação ali. Quando eu vejo, tô eu com o celularzinho na mão. Você tem um minuto para Deus? Então vamos lá. E o Senhor tem alcançado vidas que eu nem imagino. Nem imagino. Então, são situações que não tem explicação. Como você falou agora, eu vi, não tinha seu contato, mas coloquei. E quantos outros não são alcançados assim? E eu amo que fique no anonimato, porque eu nunca fiz isso visando ser conhecido. Eu publico para alcançar mais vidas. Quanto mais alcançar, melhor. Se alguém que acontece de as pessoas mandarem: Deus abençoe, Deus falou comigo. Às vezes um amigo encaminha para um amigo e o amigo manda o áudio do amigo. É gratificante, porque é sinal que o objetivo está sendo alcançado. Mas o maior objetivo é levar a palavra do Senhor. E dizer para você que talvez não professe a mesma fé cristã, dizer para você que eu não estou falando sobre religião. Nós estamos aqui falando de Jesus Cristo. A religião é importante, claro que é. Como denominações,
são importantes até para que sejam reconhecidas, né? Porém, Jesus Cristo não veio para os bonzinhos. Senão não precisava ele ter morrido na cruz. Se fôssemos todos bonzinhos, não precisava da cruz. Não precisava de tamanho sacrifício. Então, você que está nos assistindo, tudo isso aqui, hoje, já estava nos planos de Deus. Nós não nos conhecíamos de vista, mas parar para conversar, é a primeira vez que nós paramos para conversar de fato. Só que não estava nos nossos planos, porém nos planos de Deus, talvez para alcançar a sua vida, que está aí do outro lado, se sentindo sem esperança, sem solução. Talvez a igreja já virou as costas para você. Só que eu preciso te lembrar que o filho pródigo, em determinado momento, ele acha que ele não precisa mais do pai. Ele simplesmente fala: pai, me dá a minha herança. E o pai, amoroso, toma, filho. E em um determinado momento da vida, ele se vê sem mais nada, sem saída, sem solução. Talvez você esteja da mesma forma hoje, sem saída, sem solução, sem expectativa. Aí ele lembra, fala: opa, os servos do meu pai comem melhor do que eu. Talvez ele me aceite como servo. Eu não vou exigir nada. Só que eu falo para você, sem medo de errar. Assim como aquele pai esperava o filho, o Senhor está da mesma forma, com os braços abertos, com a festa preparada, com vestes novas, dizendo: vem, porque eu te amo. E é por isso que eu continuo falando do amor de Cristo. Queiram ou não queiram, creiam ou não creiam, no trabalho, na minha casa, na igreja, é no comércio que eu pago e a pessoa, obrigado, Deus te abençoe. Isso aí em qualquer lugar, Deus te abençoe. Sabe por quê? O que sai da sua boca tem poder. E é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a misericórdia e a graça têm nos alcançado. E Ele promove encontros como esse que nós estamos aqui hoje. Amém, pastor. Amém. Tenho ouvido, né, que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Graças a Deus. Então, eu imagino assim, né? Eu gosto de falar que todos os encontros, eles são sempre o primeiro de muitos. Sim. Né? O primeiro de muitos encontros. E essa parte da tecnologia ter esse vínculo, né? Aproximar as pessoas, né? E fazer essa tecnologia, levar essa palavra, né? A muitas pessoas em lugares distantes, né? Como a sua mensagem chega a lugares que você não esperava, trazendo resposta ainda, né? Como se fosse uma carta. Imagino Paulo escrevendo lá na prisão uma carta, né? Enviando a carta, esperando com zelo, né? Uma resposta, né? Fala assim, vai vir uma resposta dessa carta. E hoje nós fazemos como Paulo, né? Lançamos essa palavra na internet como cartas, e muitas pessoas estão respondendo essas cartas, né? Isso é realmente poderoso. Eu vejo o poder de Deus e o mover de Deus nessas coisas. E como a gente usa a tecnologia a favor, né, de que muitas pessoas sejam alcançadas nessa palavra. Né? Muitas vidas sejam impactadas através, né, da mensagem, né, do Evangelho, né, e usando, né, esse chamado, essa essência, essa renúncia que nós produzimos, né? Porque tem uma canção que diz assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, né? Mas nós decidimos ouvir, né, e responder a um chamado. Estar aqui hoje é essa resposta, né? Fazer algo, né, que nos coloque como diferentes, né? Não quero ser uma pessoa normal, não quero ser mais eu quero conhecer
e fazer parte e levar pessoas perdidas ou pessoas que precisam dessa palavra em algum lugar, fazendo, né, com que o seu amor, o amor que me alcançou um dia, também alcance essas pessoas. E a palavra exata é essa, é diferente, não é melhor, é diferente. Eu volto a repetir, o privilégio de ter o Espírito Santo não é por merecimento, é por misericórdia pura, meu irmão. Falar do amor de Deus, falar no nome de Deus, não é merecimento, é misericórdia pura, porque quando eu olho para dentro de mim, eu falo, meu Deus, como é que pode? Como que pode esse áudio aqui? A pessoa fala, olha, muito obrigado porque Deus te usou. Eu falo, meu Deus. Então a palavra é essa, é ser diferente. Nós não somos melhores em nada. Nós somos agraciados porque fomos alcançados com o Espírito Santo. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Nada disso aqui teria sentido. Não faz sentido. E aí eu vou fazer um paralelo com a água de Maracaju. A água da vida, essa é muito melhor. E quem bebe dessa água não terá mais sede. E isso eu posso falar para você, porque foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Quando eu escolhi falar, eu não posso mais nada. Eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Aí lá em 2021 eu endosso, eu brinco que eu assinei uma procuração em branco dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu sou como uma folha que o vento leva para o lado que ele quiser. Choro. Hoje eu tenho meu pai com 80 anos em Guarulhos. Minha mãe com quase 70. Se eu falar para você que eu não choro, eu choro. Se eu falar para você que eu não tenho saudade, eu tenho. Se eu falar para você que eu não me preocupo, eu me preocupo muito. Eu brinco que hoje eu sou pai, filho e esposo. E aí eu fico no meio dos três e tenho que conduzir os três. As três funções, e pastor, que você acaba sendo pai de muitos ainda. E tem dias que você fala assim, Senhor, me ajuda porque eu não estou aguentando. Aí vem alguém e fala assim, pastor, preciso de um abraço. Aí você fala, meu Deus, eu quero um abraço, eu vou ter que dar um abraço. Essa é a graça que excede qualquer entendimento. Esse é o motivo do sorriso no meu rosto. Mesmo em meio a lutas, ter a certeza de que eu tenho um chamado. E é por isso que eu estou aqui. Amém. Eu fico muito feliz em estar aqui, né, falando das bênçãos do Senhor, bênçãos do céu, né, que Deus é muito bom, né, e nós estamos aqui falando desse amor maravilhoso para todas as pessoas aí de Maracaju e da internet. Pastor, vamos dar uma direção aqui para a nossa conclusão, né, diante dessas tantas maravilhas que nós compartilhamos aqui hoje. Né, eu fico feliz em ter esse momento especial, primeiro de muitos, que Amém. Nós estaremos aqui falando desse amor, desse ministério, desse chamado, desse propósito, né, dessa missão maravilhosa que Deus, né, cravou, né, plantou no seu coração para falar desse amor maravilhoso em todos os lugares. Né, eu creio assim, tem uma palavra que a Bíblia diz, né, que Deus ele prepara seus servos, né, ele prepara seus enviados, e ele preparou, né, em Maracaju, né, muitos profetas dele, muitos profetas da sua palavra, né, e que essa palavra seja a profecia para muitas vidas hoje, né, muitas vidas. Seja Deus glorificado. E eu agradeço a sua participação aqui na nossa programação do podcast da Rádio Anjos, né, e convido para fazer a segunda edição já deixo, né, à sua disposição, é só marcar, agendar e a gente vai... Será um prazer. A gente vai falar desse momento especial, dessa palavra, né, e desse chamado, propósito que não para, né, não para. Deus, ele nos surpreende a cada dia e coisas novas e maravilhosas vão nos surpreendendo
acontecendo em nosso meio. E só vai melhorar, e coisas maravilhosas e grandiosas estão acontecendo e vão acontecer mais e mais. Amém. Através da sua vida, né? Alcançando essas pessoas que aos poucos, né, elas vão despertando, né, pelas palavras que Deus coloca no seu coração, para que essas vidas sejam assim nutridas, né? Essas sementes sejam nutridas desse amor maravilhoso de Deus sobre você. Amém. Amém. Vamos concluir agora com, né, aquele momento especial. Eu sei que, né, você largou vários compromissos hoje, né, para estar aqui no estúdio, e tem pessoas que estão te aguardando hoje, né, pessoas do ministério, várias oportunidades, né, que nós vemos acontecer, e hoje, né, você deixou a sua agenda pessoal para estar aqui comigo, estar aqui com a audiência da Rádio Anjos, estar aqui com a nossa programação, né, e eu deixo esse espaço, o microfone à sua disposição para você fazer a sua conclusão da nossa programação. Na verdade, é um grande prazer e privilégio, né, poder compartilhar daquilo que Deus tem feito, da forma que tem feito e que tem construído a nossa história no Evangelho. É gratificante. E eu sempre costumo dizer que a minha agenda, ela tem um parênteses. E esse parênteses resume a vontade de Deus. Se é chamado de Deus, eu largo o que tiver que largar. E deu para perceber um pouquinho nesse tempo que nós falamos. Mas eu quero dizer para você nesse encerramento que de tudo eu não me arrependo de absolutamente nada. Das escolhas, do direcionamento. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que são, na verdade, os que mais sofrem com o nosso chamado. Eles, muitas das vezes, aguentam o baque, né? O nosso mau humor, a nossa preocupação. São eles que aguentam. Então eu louvo a Deus, porque muitas das vezes eles sofrem o peso do ministério que não é deles. Na verdade é uma extensão. O ministério está sobre a minha vida, mas eles acabam pagando um preço muito grande. Então eu não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida da minha família. Pastor Moisés Diniz, dos meus pais. Eu costumo dizer que eu posso ter muitos defeitos, mas eu tenho muito medo de ser ingrato. Esse é um erro que eu corro dele, mais do que os outros até, porque ingratidão eu acho que é algo muito feio. Então eu quero dizer para você, encerrar, dizendo para você que lá em Isaías 41:10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Não importa o momento que você esteja vivendo, se você tiver a certeza e a convicção de que o Senhor é o timoneiro do seu barco chamado vida, o mar pode estar bravio como for, você chegará a águas calmas. E aqui eu estou falando daquilo que eu tenho vivido, não de histórias que me contaram. E como eu disse lá atrás, isso tem um peso totalmente diferente. Não desista de Cristo, porque Ele jamais desistirá de você. Que este podcast possa produzir efeitos sobre a sua vida. Você que nos assiste, que você possa ser visitado pelo Espírito Santo. E eu digo diante dessas câmeras: eis-me aqui, para a vontade do Senhor. Fica aqui meu muito obrigado, minhas considerações,
E teremos algumas testemunhas que eu estarei sempre à disposição quando for solicitado. E com certeza, eu não preciso estar à frente das câmeras, não. Muitas das vezes nós fazemos aquilo que ninguém vê. Só que tem um Deus que vê tudo e registra tudo no seu livro de crônicas. Então fica tranquilo, Deus está vendo, Deus está te livrando e te guardando. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.